Notícias do dia, ano 6, número 2034. Dia 15 de junho de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia do Paleontólogo. Dia Mundial da Energia Eólica. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 16 graus, máxima de 31 graus, Goiânia, Goiás. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,13. Valor do euro, em alta, R$ 5,34. Índice Bovespa, em baixa, 0,52%, 102.063 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 5,86%, valendo R$ 112.351,88. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 12,75%, 4 de maio de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 297,76. Notícias nacionais. Ministro da Justiça diz que buscas por desaparecidos continuam. Anderson Torres disse que se comprometeu com ministra do Reino Unido que não terminará os trabalhos antes de esgotar todas as possibilidades de busca na região. Governo soma R$ 100 bilhões em contratos de privatizações, diz ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Disse ainda que governo pretende chegar a R$ 200 bilhões em concessões de infraestrutura de transporte até o final do ano. Senado aprova proposta de emenda à Constituição, PC, para promover competitividade dos biocombustíveis. Proposta tem o objetivo de manter vantagem fiscal e tributação menor aos biocombustíveis por um período de pelo menos 20 anos. Matéria segue para análise da Câmara. Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, recomenda a privatização da Autoridade Portuária de Santos. O Conselho também recomendou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social seja designado como responsável pela execução e pelo acompanhamento das medidas de privatização. Ministro da Justiça e Segurança Pública defende trabalho conjunto para combater criminalidade no Rio. Anderson Torres defendeu a ocupação dos espaços pelo poder público para afastar o crime organizado. O Estado precisa voltar a mandar em todo o Rio de Janeiro, e não apenas em parte dele. Procuradoria-Geral da República, PGR, pede extinção da pena de Daniel Silveira ao Supremo. Para a PGR, decreto de Bolsonaro que concedeu graça constitucional à pena do deputado tem validade e a extinção da punibilidade deve ser declarada pelo STF. A Advocacia-Geral da União se manifesta contra a proposta de secretários sobre cobrança do ICMS. A AGU argumenta que proposta da Concefaz tem medidas ilegais. Manifestação faz parte da tentativa do ministro André Mendonça, do STF, de mediar uma conciliação. Ministério Público e Polícia Civil do Rio fazem operação contra desvio de cargas, de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil. O foco principal desta fase é o combate ao crime de receptação de ferro, alumínio e aço. Ao todo serão cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. Polícia Federal e Receita Federal efetuam ação conjunta no Porto de Santos, em São Paulo. Foram apreendidos cerca de 518 kg de cocaína. Polícia Federal deflagra operação Doppelganger na região de Itajaí, Santa Catarina. Integrante de facção criminosa, que se encontrava foragido da justiça, foi preso na ação desta terça-feira, dia 14. Decreto do governo de Minas abre caminho para tombar Serra do Curral. Decreto foi anunciado em meio às controvérsias envolvendo o licenciamento concedido para um empreendimento da mineradora Tamisa. Greve de ônibus é encerrada na capital paulista. A SP Trans informou que monitora o retorno da frota e lamentou o descumprimento de liminar determinando manutenção de 80% da frota nos horários de pico e 60% nos demais horários. Paralisação foi determinada após audiência de conciliação entre sindicato e empresas de transporte coletivo terminar sem acordo no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ministério da Saúde lança campanha de incentivo à doação de sangue. Campanha quer aumentar os estoques disponíveis nos hemocentros do país, que sofreram baixa durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Fiocruz busca voluntários para teste de remédio contra a Covid-19 no Rio. Medicamento de uso oral Paxlovid foi desenvolvido pela farmacêutica Pfizer e o instituto é responsável pelos testes no Rio de Janeiro do fármaco contra a doença. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.541.479 casos acumulados de Covid-19 e 668.354 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.259.452 pacientes se recuperaram da doença e há 613.673 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação.
Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 441.411.260. Brasil ultrapassa 500 mortes por dengue em 2022, número representa praticamente o dobro de mortes notificadas em todo o ano passado, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Micro e pequenos empresários mantêm otimismo pelo quarto mês seguido, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. O índice de confiança do micro e pequeno empresário avançou 1,8 ponto em maio, chegando a 98,1 pontos, o maior nível desde outubro de 2021, quando indicou 98,9 pontos. Volume de serviços cresce 0,2% de março para abril, diz IBGE. Com o resultado, os serviços estão 7,2% acima do nível de fevereiro de 2020, ou seja, do patamar pré-pandemia, mas ainda se encontram 4,2% abaixo de novembro de 2014, o ponto mais alto da série histórica. Evento na B3 marca início da privatização da Eletrobras. Processo ocorre por meio de ofertas de ações que diluem a participação do governo na companhia. Ao fim do processo, a participação do governo deve cair de 72% para 45%. Dólar sobe para R$ 5,13 à espera de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A moeda norte-americana está no maior nível desde 12 de maio, quando encerrou a R$ 5,14. A divisa subiu 8,02% em junho, mas acumula queda de 7,93% em 2022. Quina de São João vai sortear prêmio estimado em R$ 200 milhões. Sorteio será dia 25 de junho na festa de São João, em Campina Grande, na Paraíba. Concurso especial não acumula. Para jogar na quina, basta marcar de 5 a 15 números. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série B, 13ª rodada. Bahia 0, Chapecoense 1. Costa Rica vence Nova Zelândia e garante última vaga na Copa do Mundo. A equipe faz parte do grupo I do Mundial do Catar, ao lado de Espanha, Alemanha e Japão. O atacante Joel Campbell marcou o gol do triunfo de 1-0. Gabriel Araújo conquista ouro no Mundial de Natação Paralímpica. A competição, que conta com a presença de mais de 600 atletas de 70 países, é o primeiro evento de grande porte da modalidade no ciclo para os Jogos de Paris. Notícias internacionais. Ucrânia. Tropas resistem em Severodonetsk. Após destruição de ponte, mais de 500 ucranianos estão presos em uma fábrica de produtos químicos, na zona industrial da cidade, onde suas forças resistem a semanas de bombardeios e ataques russos. Após bombardeio russo destruir terceira ponte, Ucrânia diz que cidade estratégica não está isolada. Segundo o prefeito, Rússia segue tentando controlar Severodonetsk, no leste, enquanto militares ucranianos ainda resistem. Presidente da Finlândia acusa a Rússia de usar armas de destruição em massa na Ucrânia. Sauli Niinisto ainda alertou para uma escalada do conflito, já que ambas as partes têm usado armamentos cada vez mais potentes. Papa Francisco critica a crueldade russa na Ucrânia. Em texto publicado pela revista jesuíta Civilta Católica, ele elogiou os corajosos ucranianos. Os russos encontraram um povo corajoso, um povo que luta para sobreviver. Reino Unido recorda 40 anos da rendição argentina nas Malvinas. Liz Truss, ministra britânica das Relações Exteriores, disse que o país nunca hesitará em defender as ilhas. A disputa de 50 anos por uma ilha de 1,2 km. Há 50 anos, uma pequena ilha de 1,2 km² desabitada no Ártico é alvo de uma disputa entre a Dinamarca e o Canadá. A ilha de Hans, como é conhecida, fica entre os dois países e é reivindicada desde 1971. Canadá e Dinamarca finalmente chegaram a um acordo diplomático. Pesquisadores encontram DNA da varíola do macaco no sêmen de infectados. Amostras de pacientes na Itália tinham o vírus, mas ainda não há evidências de alteração na forma de transmissão do patógeno. Espanha tem maior onda de calor em mais de 40 anos. Massa de ar quente, procedente do norte da África, fez as temperaturas dispararem, segundo a agência estatal meteorológica AEMA. Justiça do México proíbe touradas na maior arena do mundo. Juiz afirma que os animais passam por sofrimento desnecessário. Decisão pode influenciar outras suspensões pelo país. Inflação na Argentina é a mais alta desde 1991. Os preços dos produtos subiram 60% em maio deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2021. Eventos históricos do dia. Em 1844, Charles Goodyear recebe a patente da vulcanização, um processo para fortalecer a borracha. Em 1904, um incêndio a bordo do barco a vapor SS General Slocum no Rio East, cidade de Nova York, mata 1.000 pessoas. Em 1919, John Alcock e Arthur Brown completam o primeiro voo transatlântico sem escalas quando chegam a Clifton, condado de Galway, na Irlanda. Em 1936,
Primeiro voo do bombardeiro médio britânico Vickers Wellington, utilizado posteriormente durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1954, União das Associações Europeias de Futebol, UEFA, é formada na Basileia, Suíça. Em 1962, Acre é elevado à categoria de Estado do Brasil. Para a AA. Em 1969, entra no ar, em São Paulo, a TV Cultura. Em 1977, primeiras eleições democráticas na Espanha após o franquismo. Em 1991, nas Filipinas, o Monte Pinatubo entra em erupção na segunda maior erupção vulcânica do século XX, matando mais de 800 pessoas. Em 1994, Israel e Vaticano estabelecem relações diplomáticas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.